Bom dia a todos, eu sou Eduardo, fellow aqui do abdômen. A aula hoje proposta era sobre tumores renais e tomografia computadorizada, com um artigo de massas renais sólidas, o que os números têm para nos dizer. É um artigo que na realidade vai um pouco além da tomografia, fala um pouco de ressonância e seguindo esse padrão eu também vou abordar um pouquinho desse assunto que vai ser complementado posteriormente pela Gabriela. Foi realizado em grandes centros de médicos dos Estados Unidos, né? No ano de 2014, na revista AJR. O artigo, então, tinha como objetivo sintetizar as evidências referentes à caracterização das massas renais na tomografia e na ressonância magnética, fornecer algoritmos de diagnóstico e destacar áreas necessárias de pesquisa para guiar no manejo de imagem de massas renais. Então, o artigo ele realmente utiliza dados estatísticos para levantar essas questões. Para uma contextualização, o artigo traz um caso clínico de um homem de 68 anos, que chega ao pronto-socorro com quadro de vômitos e dor abdominal no hipocôndrio direito, submetido a uma ultrassonografia que vai evidenciar uma colelitíase e uma colecistite aguda. Nesse mesmo exame de ultrassom, ele acaba tendo um achado incidental de uma massa renal sólida no rim direito de 2 centímetros, num paciente que não tem história de malignidade conhecida, nem sintomas urinários quaisquer. Esse paciente, depois do tratamento desse quadro de colecistite aguda, foi encaminhado a um urologista com uma tomografia para avaliação desse nódulo. O artigo traz esse caso para realmente contextualizar, trazer como que na nossa prática diária, em geral, a gente vai estar diante desses casos. Então, levando em conta essa questão da imagem, a maioria dos tumores renais sólidos são realmente achados incidentais, exames de imagem realizados por outros motivos. Em sua grande maioria são menores do que 4 centímetros, isso leva a categoria do tipo TA1, de estadiamento pela Sociedade Americana. A maior parte desses pacientes é então submetida a uma nefrectomia total ou uma nefrectomia parcial, o que leva a um excelente controle oncológico desses pacientes. No entanto, ele não mostra uma melhora na sobrevida geral dos pacientes com pequenos carcinomas de células renais, o CCR. Então, apesar de fazer um bom controle oncológico, esses pacientes não mostraram nos estudos uma melhora de sobrevida. E, pelo contrário, mostraram até um aumento de mortalidade não oncológica, principalmente nesses pacientes com um tumor inicial, com esse estágio de T1A. Então, esse reconhecimento dessa tendência leva a gente a uma necessidade crescente de desenvolver paradigmas para o tratamento desses pacientes, no sentido de trazer um balanceamento realmente entre a mortalidade oncológica que esses pacientes podem ter, em contraponto com os riscos não oncológicos, de base desses pacientes, que muitas vezes têm idades avançadas, e os riscos também inerentes ao tratamento, que, como eu falei para vocês, em maior parte das vezes é um tratamento agressivo. Então, o principal papel da imagem, nosso principal papel nesses pacientes quando possível, na caracterização dessa lesão detectada, fazer uma diferenciação entre benigna e maligna. A gente vai ver que na maioria das vezes isso não é possível. Fazer o estadiamento desses pacientes e ajudar no planejamento cirúrgico, hoje em dia, principalmente com o renal score. A tomografia é o método de escolha desses pacientes, mas a ressonância ela pode ser útil também em algumas circunstâncias. Então, o artigo questiona como que a prática baseada em evidências pode melhorar a avaliação dessas lesões renais sólidas e potencialmente melhorar o manejo desses pacientes. E, em relação à ressonância, qual informação específica ela pode dar e qual a evidência desse valor agregado que ela pode proporcionar para a gente. Então, fazendo uma sinopse de uma síntese da evidência que existe hoje em dia na literatura, a gente vai falar primeiro sobre os subtipos de carcinoma de células renais. Esses 3 principais são de células claras, o papilífero e o cromófago, sendo de células claras o maior responsável de N dos tumores renais, com 75% dos casos, seguidos pelos carcinomas papilíferos com 10%, e os cromófagos com apenas 5%, e o restante todo, junto, chega a apenas 10%. Então, os tumores de células claras tendem a ser maiores, já os papilíferos tendem a ter uma apresentação de incidência em relação ao tamanho I1, em que eles têm realmente um pico maior, quando os tumores são menores do que 2 centímetros, e aí regridem estatisticamente depois disso e voltam a ascender de novo em tumores maiores que 10 centímetros. Em relação
ao prognóstico desses pacientes. Existe uma tendência apenas de que tumores de células claras tenham um pior prognóstico. O papilífero é dividido em 2 subtipos, sendo o segundo subtipo mais agressivo, mas isso é só uma tendência, porque na realidade os estudos não conseguem provar, né, como uma variável independente esses subtipos histológicos como um fator preditor significante de prognóstico. O tamanho, sim, é a principal característica preditora de malignidade e agressividade desses tumores, sendo que 56% das lesões com 1 a 2 centímetros são benignos e apenas 13% das lesões com 6 a 7 centímetros são benignas. 85% dos carcinomas de células renais menores do que 4 centímetros são tumores de baixo grau, em relação à agressividade histológica, e o odds rate de tumores de alto grau aumenta em 13% por aumento de centímetros da lesão. Ou seja, a cada 1 centímetro que o nódulo renal é maior, o risco de uma lesão de alto grau aumenta em 13%. A relação do tamanho da lesão com a sobrevida geral permanece ainda não estabelecida pela literatura. E a taxa de crescimento, o diâmetro médio inicial dos tumores não difere significativamente das massas com crescimento positivo ou sem crescimento, ou seja, se eu achar um nódulo sólido de 2 centímetros, não quer dizer que ele vai crescer menos do que o nódulo sólido que eu acho já com 4 centímetros, por exemplo. A taxa de crescimento de uma pequena massa renal não fornece uma previsão confiável de malignidade ou benignidade. Isso dá muito provavelmente pelos vieses dos trabalhos, principalmente pelo fato de quando você está acompanhando esses pacientes, os tumores que crescem são abordados cirurgicamente, são tratados, enquanto que aqueles que não crescem não são abordados. E a maior parte dos estudos tem um período de follow-up curto, que dura até mais ou menos 3 anos. Então a gente não tem, apesar de ser bem óbvio, a gente não tem comprovação, estatisticamente falando, de que tumores que crescem tendem a ser mais malignos. Então, o que de fato a literatura consegue provar é que lesões com crescimento têm uma maior probabilidade de serem tratadas durante o acompanhamento. Então, entrando agora na avaliação por tomografia computadorizada, um protocolo básico, é óbvio que isso vai variar de acordo com as instituições, mas o protocolo que o artigo lida como básico para esse tipo de análise seria um estudo com a fase sem contraste e um estudo com a fase nefrográfica, né, com 90 segundos. Isso seria o suficiente para a detecção de massas renais e seus componentes de realce. Só que, obviamente, outras fases adicionais podem ser realizadas, como a fase córtico-medular, que seria um correspondente a uma fase arterial, e a urográfica, que seria, então, a excretora. Essas fases adicionais podem trazer informações anatômicas adicionais para a gente, principalmente a excretora em relação à proximidade e o envolvimento do sistema coletor nesses pacientes. E alguns estudos tentam mostrar a diferenciação, trazer diagnósticos diferenciais em cima do padrão de realce, ou mesmo entre os subtipos dos carcinomas de células renais, de acordo com a forma que eles realçam nesses momentos trifásicos, mas é uma diferenciação um pouco limitada, a gente vai citar um pouquinho mais sobre elas à frente. O fato que o principal papel da tomografia aqui é a gente detectar gordura na lesão, avaliar qual a densidade dessa lesão e se existe realce ou não. Então, em relação à detecção de gordura, é um sinal confiável de angiomiolipoma. Então, se a gente vê gordura macroscópica, a gente pode ficar tranquilo e chamar isso de um angiomiolipoma. A imagem da literatura, só para buscar, eu tive que ir um pouco a mais na literatura para conseguir ilustrar para vocês alguns casos, que o artigo em si não trazia muitas imagens. Mas, como na medicina nada é muito simples, cerca de 5% dos angiomiolipomas têm uma quantidade mínima de gordura, que acabam sendo indistinguíveis dos carcinomas de células renais. Essa quantidade mínima de gordura é definida na patologia como menos de 25% do seu conteúdo em gordura. Para dificultar mais ainda, né, alguns raros carcinomas de células renais podem conter gordura macroscópica. Isso se dá principalmente na metaplasia óssea, principalmente em subtipo de células claras, na presença de necrose de colesterol e quando esses carcinomas de células renais são muito volumosos e acabam englobando para dentro deles uma gordura perirenal. Uma dica que a gente pode dar nesse sentido é que a presença de calcificações tem que levantar a nossa suspeição para a malignidade. Em relação à densidade da lesão, só para lembrar, a densidade normal do parênquima renal varia de 30 a 40, ou seja, densidades superiores a essas, nós estamos falando de lesões hiperdensas em relação a esse parênquima. E as lesões que são homogeneamente hiperdensas, com essa densidade maior do que 70
unidades Hounsfield correspondem, em mais de 99% dos casos, a cistos hemorrágicos. Então, independente da fase de contraste, se a densidade é maior do que 70, a gente pode chamar de cisto hemorrágico também. Agora, se essa densidade é menor do que 70, a gente vai necessitar do contraste para ver que não tem realce para poder chamar essas lesões de cistos hemorrágicos ou de alto teor proteico. Então, essas lesões de alta densidade, que variam de 40 a 70, são, na maioria das vezes, carcinoma de células renais, sendo que outros diagnósticos diferenciais também vão ser realizados, como o angiomiolipoma de diminuir a gordura, o adenoma metanefrético, o leiomioma, o oncocitoma e algumas outras lesões mesenquimais e metanefréticas. Aí acaba que esse diagnóstico diferencial sai apenas na histopatologia na grande maioria dos casos. E as lesões de baixa densidade variam entre cistos, uma pielonefrite focal, abscessos e o subtipo papilífero do carcinoma de células renais. E aqui a ressonância acaba tendo um papel maior. Para ilustrar isso, o artigo traz um caso de uma mulher de 54 anos com uma massa no rim esquerdo e um diagnóstico clínico de pielonefrite. Então ela tem aqui uma tomografia inicial sem contraste, num corte coronal, que a gente vê que é uma lesão hipodensa em relação ao parênquima renal. Na fase com contraste, ela parece ter um realce fluxo, né, que a gente não chega a bater aqueles 20 positivos de variação da unidade Hounsfield. E, além disso, o paciente apresenta um limalinfonodomegalia paraórtica. Então, lesão nodular com realce frusto e uma linfonodomegalia num paciente com contexto clínico de pielonefrite aguda. O paciente acabou, depois de uma semana de tratamento para esse quadro clínico, evoluindo para uma ressonância magnética, que numa fase córtico-medular do contraste gadolíneo, a gente vê que a lesão apresentou uma redução significativa das suas dimensões e apresenta um realce que é predominantemente periférico. Numa fase nefrográfica, a gente continua vendo que essa lesão é hipointensa em relação ao parênquima renal. E após a difusão, a gente vê que a lesão apresenta uma restrição de difusão central, com a confirmação disso com um hipossinal no mapa ADC, e acabou sendo fechado então o diagnóstico de uma pielonefrite focal para essa paciente, com um controle de ressonância magnética. Agora, em relação ao realce dessas lesões, seria então, a gente falar em realce, com certeza a gente tem que ter uma variação positiva em 20 unidades Hounsfield, que o desafio mais relevante de tudo isso que a gente fala em relação aos aspectos de imagem dessas lesões é tentar fazer a diferenciação desse carcinoma de células renais com lesões benignas. E, infelizmente, não tem uma característica de realce, ela consegue distinguir, por exemplo, com reprodutibilidade, um oncocitoma de um carcinoma de células renais. O artigo ele mostra múltiplos trabalhos que tentam fazer essa correlação com alguns aspectos de imagem, alguns aspectos de realce, tamanho, mas eles não têm uma significância estatística, principalmente pelo fato desses pequenos trabalhos não conseguirem conversar entre si. Tem diferença entre protocolos, diferenças de achados, então a gente não tem isso estabelecido ainda na literatura. E da mesma forma, os carcinomas de células renais também não são diferenciados de forma confiável dos angiomiolipomas de gordura mínima, usando essas características de realce dessas lesões. Então, tem uma dica que pode ajudar em alguns momentos, que aí depois a ressonância vai ter um papel também importante, que apesar de não excluir um carcinoma de células renais, um realce homogêneo da lesão e uma hiperdensidade intrínseca podem ser fatos importantes para a gente relatar um laudo, né, levantar uma bola, que isso pode ser um angiomiolipoma de gordura mínima, principalmente aqueles pacientes que têm umas condições cirúrgicas ruins, né, em que a cirurgia pode ser muito maléfica no contexto geral desses pacientes. Então, em relação ao realce e a diferenciação desses subtipos histológicos, a gente tem aqui as fases sem contraste, fases córtico-medulares, fases nefrográficas, um papilífero, células claras e um cromóforo. O papilífero, entre esses, é o que tende a apresentar um realce inferior, né? Ele realça pouco. Tem um trabalho que mostra uma atenuação menor do que 100 unidades na fase córtico-medular, né? Nessa fase arterial do estudo. Ele é 95,7% específico para fazer a diferenciação entre um células claras e um papilífero. E a dificuldade do papilífero é realmente uma confusão com cistos, né? Realmente é um realce bem frusto dessa lesão e por muitas vezes ela vai parecer um cisto complexo.
E o papilífero e o cromófilo apresentam um pico de realce tardio em relação às células claras, que as células claras têm esse pico nítido aqui na fase córtico-medular, enquanto que o cromófago e o papilífero têm um pico de realce numa fase nefrográfica. Então a tomografia ela pode fornecer para a gente algumas informações limitadas para avaliar a probabilidade de certos subtipos desses carcinomas de células renais. E nos casos sem gordura identificável, a gente não consegue realmente discriminar com certeza lesões benignas de malignas. E a caracterização inicial da tomografia ela pode deixar algumas dúvidas, principalmente nesses casos, se a lesão é tumoral ou não é tumoral, se tem ou se não tem realce, e aí a gente tem que lançar a mão da ressonância como um método complementar para solucionar esses problemas. Então, como o artigo ele promete, ele traz um algoritmo para ser seguido, enfim, na tentativa de facilitar o nosso manejo de imagem desses pacientes. Que fala que pequenas lesões renais sólidas, na ausência de realce, nas fases dos estudos sem contraste, se eles são espontaneamente densos com densidade maior do que 70, acabou o problema, o cisto hemorrágico. Se eles têm gordura macroscópica, também acabou o problema, isso é um angiomiolipoma. Lembrar só que muito raramente os carcinomas de células renais podem ter um conteúdo de gordura macroscópica, mas aquele sinal da calcificação pode ajudar a gente. E nos exames com contraste, quando a lesão não tem realce, também acabou o problema, uma lesão benigna, um cisto hemorrágico. Num realce equívoco de 10 a 20, que a gente não tem uma avaliação positiva maior do que 20, a gente tem que fazer uma ressonância para continuar acompanhando esses pacientes. E quando esse realce ele realmente existe e é baixo, a gente consegue puxar a bola realmente para o papilífero, e quando ele é realmente ávido pelo contraste, a gente vai ficar com uma série de diagnósticos diferenciais entre benignidade e malignidade, e o fato é que é a condição cirúrgica do paciente que vai definir. Se ele tiver condição cirúrgica, ele vai para a faca, o urologista vai querer operá-lo. Agora, quando ele não tem uma condição cirúrgica boa, então o paciente limítrofe, a gente tem que pesar e ver se um acompanhamento por imagem, uma biópsia não podem beneficiar esses pacientes. Então, a avaliação por ressonância magnética, ela pode servir como complemento para a tomografia na caracterização dessas lesões, por solucionar essas limitações de, por exemplo, realce, lesões hipodensas, essa diferenciação do sólido cístico. Pode ser útil na avaliação inicial também, a gente pode abrir mão dela como um exame de entrada para esses pacientes e pular o passo da tomografia. Só que a gente tem que lembrar de alguns fatores específicos da ressonância, que a gente precisa da colaboração do paciente, é um tempo de exame prolongado, os pacientes têm que tolerar isso, tem que ajudar a gente com a apneia também, e esses fatores que geram um maior potencial de variação na qualidade desse diagnóstico dessas lesões. E ela, já adiantando, ela também não consegue fazer uma diferenciação de tumores benignos e malignos com a ressalva do angiomiolipoma clássico. Em relação ao protocolo, a gente utiliza então imagens pesadas em T2, T1 em fase fora de fase, tem um gradiente eco com a saturação de gordura antes e após a administração do gadolínio, nas fases córtico-medular, arterial, a nefrográfica e a urográfica escritora, e essas, além das imagens ponderadas em difusão com os seus correspondentes mapas de ADC. Então, o realce, padrão de realce dessas lesões é obviamente semelhante ao da tomografia. As células claras e angiomiolipomas vão apresentar esse pico de realce mais precoce, córtico-medular, enquanto que um realce tardio e fraco é mais sugestivo de um subtipo papilífero. Ela é superior à tomografia nessa diferenciação de cistos. Só para a gente ilustrar um caso de um homem de 67 anos com uma massa renal hipotenuante de 25 e um realce interno limítrofe. Essa aqui é uma fase nefrográfica do contraste e realmente dá a vontade de chamar isso de um cisto. Mas a gente faz um T2, já vê esse sinal do T2 e realmente acho que não dá para ficar muito como um cisto simples. E aí não tem um FET7, a gente vê que esse nódulo tem sinal espontâneo em T1, pode ser por hemorragia ou por um conteúdo de alto teor proteico. E aí na saturação de gordura pós-contraste com a subtração das imagens, fica nítido realmente que essa lesão apresenta sim realce, que é uma lesão sólida, e esse foi confirmado o diagnóstico como um subtipo papilífero. Em relação ao sinal dessas lesões, no T1, a gente pode estar diante de gordura macroscópica, que a gente vai identificar isso com a saturação de gordura, essa gordura macroscópica apagar, ou então até com o chemical shift, aquele contorno em tinta de nanquim dessas lesões nas sequências fora de fase. A
gente pode também estar diante de gordura microscópica, que a gente vai identificar como uma queda de sinal do nódulo em si na sequência fora de fase, mas isso não vai conseguir distinguir angiomiolinfomas de gordura mínima de carcinoma de células renais. O hipersinal sem gordura ou sem realce, a gente fica tranquilo, está diante de cistos, né, com rádicos ou de teor proteico alto. E lesões sólidas com o hipersinal, a gente abre um leque muito maior de diagnósticos diferenciais, entre benignas, oncocitomas, metanefréticos e angiomiolinfomas, e malignas, como células claras e o papilífero, que tem uma probabilidade maior de sangramento. Então, no sinal T2, isso vai trazer umas informações importantes para a gente. As células claras representam a maior parte deles, né, vão ter um sinal alto no T2, heterogêneo, na maioria dos casos. Oncocitomas também podem se apresentar com um sinal elevado. Uma minoria de cromófilos também. Em relação ao hipossinal, os papilíferos, que é a imagem da literatura de um papilífero, apresentam-se então como um hipossinal em T2, a exemplo daquele caso que a gente acabou de ver. O angiomiolinfoma de gordura mínima também vai se apresentar como um hipossinal em T2. Então aqui a gente pode ressaltar que o T2 ele vai permitir uma diferenciação de carcinoma de células claras de um angiomiolinfoma. No primeiro momento que a gente coloca eles em pontos diferentes, né, até agora no trabalho. E ele também é 100% específico na diferenciação de carcinomas do subtipo células claras do papilífero, de acordo com alguns estudos. Então, sinal importante, principalmente para essa diferenciação do angiomiolinfoma de gordura mínima de células claras, que até então eles sempre vinham com características semelhantes. Em relação à difusão, ela facilita a detecção das lesões, especialmente aqueles pacientes que não podem, por algum motivo, fazer o gadolino, tem alguma contraindicação. Existem muitos trabalhos que mostram a diferenciação, tentam mostrar, na realidade, a diferenciação de tumores benignos e malignos baseados na difusão. Só que eles tentam traçar valores de ADC, valores de corte, né, para falar ADCs mais baixos que tanto são malignos, mais altos que tanto são benignos. Mas isso é muito variável na literatura, isso depende da máquina que está sendo utilizada, da forma que os protocolos são arrumados, então não se tem um valor específico caracterizado na literatura. Da mesma forma, o grau histológico dessas lesões, sempre com uma tendência maior de uma maior restrição à difusão nos tumores malignos e de alto grau, mas a gente também continua sem um valor de cutoff definido. A diferenciação dos subtipos também tenta ser realizada pela difusão e existe uma tendência de valores mais baixos no ADC para os papilíferos e valores mais altos no ADC para as células claras, mas, de novo, a gente não tem valores que fazem essa definição de forma categórica. Mais uma vez, o artigo traz, então, um fluxograma do manejo desses pacientes já na ressonância magnética. E vale destacar aqui que estão no T1, hiperintenso, na ausência de realce, mesma coisa do cisto denso, né, hemorrágico ou de alto teor proteico, tranquilo. Nos componentes com realce, na ausência de gordura, a gente fica entre os carcinomas de células claras e os angiomiolinfomas de mínima gordura. Na gordura microscópica, a gente também fica nessa diferenciação e na macroscópica a gente fica tranquilo para chamar isso de angiomiolipoma. Confesso que eu não sei o motivo do artigo não ter colocado aqui aquela diferenciação do T2. A gente pode ver que o angiomiolipoma de baixo teor de gordura, ele apresenta um baixo sinal no T2, enquanto células claras ele vai ser hiperintenso ou isointenso ao parênquima renal. São poucos os trabalhos que trazem essa informação, né, com dados estatísticos fidedignos, mas ainda assim o artigo optou por não botar essa diferenciação aqui, que pode sim, pelo menos, ser sugerida pela gente. E aí, nesses casos, então, ele define que o que vai confirmar ou não a cirurgia é a condição cirúrgica desse paciente, né? E nesses que são borderlines ou que não têm uma boa condição cirúrgica, a gente tem que considerar a biópsia para esses pacientes e controles de imagem evolutivos. Já quando as lesões são hipointensas, não tem realce, se restringir a difusão, isso é um abscesso ou um infarto, e se não restringir a difusão, também são lesões benignas, cistos. No entanto, as lesões hipointensas no T1, que apresentam realce, a gente cai naquele leque enorme de diagnósticos diferenciais, tanto de benignidade quanto malignidade, que acaba que vai definir realmente o controle para esses pacientes e a condição cirúrgica. Se eles são ressecáveis, vão para a cirurgia,
e se não são pacientes que têm uma boa condição cirúrgica, a gente tem que sugerir uma biópsia ou então um acompanhamento com exames de imagem, para evitar aqueles dados iniciais que eu trouxe de que isso não muda a sobrevida desses pacientes, a cirurgia. Então, uma breve discussão em relação às diretrizes baseadas em evidências. O que a gente tem hoje em dia que é um tratamento uniforme e agressivo para a maior parte dos tumores renais, mesmo em estágios iniciais, que não mostrou uma melhora no desfecho da saúde desses pacientes. A gente tem que utilizar a ressonância e essas diretrizes como uma ferramenta para solucionar os casos que a gente consegue solucionar. Por exemplo, angiomilipoma com gordura mínima tem um diagnóstico sugerido diante de uma hiperdensidade espontânea e um realce homogêneo. Na tomografia, a gente pode reforçar essa hipótese diagnóstica diante de um sinal baixo no T2. Lesões hipodensas que a gente não sabe se realçam ou não realçam, de novo a ressonância tem aquele papel importante de caracterizar melhor esse realce. E isso é importante especialmente em pacientes com alto risco cirúrgico, né, em que se a gente trazer mudanças substanciais na probabilidade desse paciente ter uma lesão benigna, indolente, a gente pode influenciar o urologista na busca de condutas menos agressivas e invasivas para esses pacientes. Em relação à biópsia renal, que não é habitualmente um procedimento preferido dos urologistas, né, eles optam muitas vezes em partir para a cirurgia, apesar disso estar mudando aos poucos. Isso se dá, essa conduta dos urologistas, pelo risco teórico de disseminação pelo trajeto de biópsia. Digo risco teórico porque trabalhos mostram que esse risco na realidade é mínimo. Em 99% dos casos, esse risco não existiria. Isso se dá tanto pelo avanço do material de biópsia, como em relação ao comportamento da natureza histológica dos tumores. Erros de amostragem que são muito comuns nesse tipo de biópsia, mas a gente tem melhorado as técnicas de biópsia percutânea com o auxílio dos métodos de imagem, né, com a radiointervenção. A ausência de diagnóstico patológico em uma parcela considerável de casos. Contrapartida, a gente tem que a patologia também tem avançado bastante, principalmente com as análises imunohistoquímicas, e conseguem fechar mais diagnósticos. E o risco do procedimento em relação principalmente a hemorragias, que obviamente é muito menor do que o risco de uma nefrectomia total, até mesmo parcial, principalmente naqueles pacientes que são pacientes idosos e têm pequenas lesões como achados incidentais. O artigo traz algumas questões pendentes, o desafio do diagnóstico de alta relevância clínica que a gente realmente não consegue solucionar de uma forma segura ainda, da diferenciação de lesões benignas indolentes com lesões malignas agressivas. Isso se dá pelo fato de que a gente tem o diagnóstico baseado principalmente no tecido, né, na análise histopatológica de material dessas lesões. O fato de a gente ter o tratamento cirúrgico prevalente e indiscriminado e também o fato de pequenos estudos mostrarem resultados positivos na diferenciação de alguns subtipos dessas lesões, só que esses estudos, como eu falei, apresentam uma ampla variação técnica nas imagens e acabam que não conversam entre si. Esses fatores todos trazem para a gente realmente uma necessidade de que estudos maiores, multi-institucionais, sejam realizados, para a gente ter um melhor desempenho da tomografia e da ressonância em avaliar essa questão clínica fundamental, que é a diferenciação de lesões benignas de malignas. Em conclusão, o trabalho traz então que esses nódulos renais são achados incidentais, né, e tem uma indolência geral, principalmente quando são pequenas massas. A falta de melhores resultados para essa população que são submetidas a cirurgias agressivas, de novo, trazem para a gente uma importância de a gente conseguir caracterizar pela imagem como lesões benignas ou malignas, sempre que possível, e tentar auxiliar na decisão da seleção de tratamento desses pacientes. Tomografia e ressonância têm avaliações semelhantes, sendo que a ressonância ela pode caracterizar melhor alguns componentes, algumas circunstâncias, e tem um potencial de fornecer um valor incremental, né, à tomografia, especialmente em massas que tenham uma provável natureza benigna e em pseudolesões, que a gente tem dúvida se é realmente uma lesão ou se é alguma outra entidade mimetizando um nódulo sólido. É isso.